falando, ela está bem fazendo um link com tanto a entrada em Canaã, né, estamos vendo desde o começo do livro, desde o começo da lição, mas também a relação com a questão quando ele transcende esse ponto, e nós vamos até a volta do exílio, do cativeiro da Babilônia, e também a entrada do povo de Deus na Canaã celestial. Então, gente, aqui a lição ela começa trazendo alguns textos que falam promessas de Deus para o povo que estava em cativeiro. Essas promessas que estão aqui em Jeremias, que estão aqui em Ezequiel, são aquelas promessas que a gente sempre lê de restauração da terra prometida, de Canaã. Por exemplo, Jeremias 24:6 diz assim: olharei para eles favoravelmente e os trarei de volta para esta terra. Eu os edificarei e não os destruirei. Plantarei e não arrancarei. Olha aí, uma promessa que Deus fez para o povo lá no cativeiro. E depois, Ezequiel 11:17, por exemplo, diz assim: por isso diga, assim diz o Senhor, Deus, eu os ajuntarei do meio dos povos e os recolherei das terras para onde foram espalhados. Lhes darei a terra de Israel. E somado essas promessas aqui, tem aquela que ele diz assim: transformarei as suas lanças em podadeiras, suas espadas em enxadas, coisa assim. Cada um vai aprender a fazer o bem. E Deus faz outras promessas de que na terra renovada eles iam ter paz, iam ter sossego, ia tudo ser bem diferente do que era antes. Então, enquanto o povo estava no cativeiro, Deus deu várias promessas de esperança, de alegria, promessas de conforto, de ânimo, para que eles sentissem esperança ao voltar para aquela terra, certo? Então, durante o exílio na Babilônia, os israelitas enfrentaram não apenas a dolorosa realidade de não ter raízes, mas também a promessa de que seu relacionamento com Deus, embora concretizado pela promessa daquela terra, não estava condicionado e nem limitado à posse física dela. Ou seja, quando eles confessaram seus pecados e se arrependeram e buscaram a Deus de todo o coração, Deus cumpriu a sua promessa e os trouxe de volta à sua terra como um sinal de restauração. Então, eles perceberam que o relacionamento deles com Deus não estava ligado diretamente à terra, não estava ligado diretamente a estar lá. Eles poderiam ter aquela oração, aquele contato de falar com Deus também lá na Babilônia. Só que eles se sentiam estranhos, eles sentiam que o lugar deles adorarem a Deus de verdade, eles se sentirem enraizados, era na terra prometida. Eles podiam buscar Deus de qualquer lugar, mas era bem melhor, era bem mais... a adoração era bem mais genuína, bem mais espontânea quando se fazia na terra prometida, quando se fazia lá em Canaã. Isso a gente vê lá no Salmo, que fala sobre o canto do exílio, quando eles estavam lá no exílio, sentindo saudade de casa, e os babilônicos ficavam pedindo para eles tocarem músicas da terra deles. Eles estavam sentados na beira dos salgueiros, no rio, e aí os babilônicos pediam: ei, canta aí uma música lá da terra de vocês. E aí as pessoas dizem assim, os judeus dizem assim: como é que ele vai cantar? Que motivação eu vou ter para cantar sendo que eu estou exilado, sendo que eu estou escravo? Não é a mesma coisa. Não é a mesma emoção, não tem a mesma motivação que eu teria se eu estivesse lá. Então essa foi a triste realidade que os israelitas enfrentaram, experimentaram, estando no exílio da Babilônia. E Deus fazendo promessas. E Deus fazendo promessas. Agora é o seguinte, essas promessas todas que Deus fazia tinham condição. A terra de Canaã, a terra que eles iriam voltar depois dos 70 anos do exílio, só seria um lugar fértil, só seria um lugar abençoado, eles só usufruiriam dessas bênçãos se eles fossem obedientes, né? Se eles fossem realmente cumpridores da aliança. Só que vocês sabem que o povo de Israel voltou
mas também continuou, foi para o outro extremo. Até o cativeiro, até os 70 anos do exílio, eles eram totalmente libertinos. Eles eram totalmente perversos, corruptos, eles não adoravam a Deus de jeito nenhum. Aqui dava um passo, no outro já estava adorando ídolos. Mas aí depois do cativeiro foi o contrário. Eles não voltaram mais adorando ídolos. Mas dessa vez agora eles voltaram fanáticos e voltaram do jeito que os fariseus eram, transformando a adoração a Deus numa coisa mecânica, fria e sem gosto. Então foram para o outro extremo. Um extremo da apostasia e o outro extremo do fanatismo religioso, né? Então, dos dois jeitos, eles não cumpriram as condições que Deus deu, não cumpriram os limites, os indicativos que Deus tinha dado, e por causa disso, a promessa que Deus tinha feito para Jeremias, para Ezequiel, não chegou se cumpriu parcialmente. Eles voltaram para a terra deles, mas as bênçãos que Deus tinha reservado para eles ali como nação não seriam mais cumpridas, até porque eles crucificaram Jesus, né? Crucificaram o Messias. Então, todas essas promessas que Deus fez, como a gente sabe que a palavra de Deus não volta vazia, cada promessa de Deus se cumpre. O que iria acontecer com todas aquelas promessas de um reino eterno, de uma Canaã majestosa, um modelo para todas as outras? Quando é que aquilo iria se cumprir? As promessas de Deus, gente, todas as promessas de Deus, elas se cumprem, sabem quem? Em Jesus. Quer ver? Agora que diz aqui, 2 Coríntios 1, verso 20. Porque todas as promessas de Deus têm nele quem? Jesus, o sim. Por isso também por meio dele se diz o amém, para a glória de Deus, por meio de nós. Amém? Amém. E por isso que lá em Apocalipse 1 diz assim, essas coisas diz o amém, a testemunha fiel. Em Jesus todas as promessas de Deus se cumprem. Embora para o povo de Israel daquela época aquelas promessas não tenham se cumprido totalmente, mas em Jesus elas se cumpriram. Tanto é que lá em Ageu 1,7 ou 2,7 diz que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Por que seria maior do que a primeira? Porque o desejar de todas as nações estaria lá. Então, em Jesus as promessas de Deus se cumprem. Então, Jesus é a concretização da vontade de Deus. Assim, a luz de Cristo, a terra prometida é reinterpretada e se torna o símbolo das bênçãos espirituais que Deus planeja conceder ao seu povo fiel, tanto agora como na eternidade. Então, quando nós aceitamos Jesus em nossa casa, quando aceitamos Jesus em nossa vida, quando aceitamos Ele em nossa igreja, já podemos sentir um pedacinho das promessas que Deus fez com relação à nova terra aqui nesse mundo ainda. Então, as promessas que Deus fala sobre paz, sobre tranquilidade, sobre segurança, sobre prazer, tudo relacionado à nova terra, com Jesus nós já experimentamos isso no presente. Amém? Então, o cumprimento final da promessa de Deus de descanso, abundância e bem-estar na terra prometida ocorrerá na nova terra, livre do pecado e das suas consequências. Nesse sentido, como cristãos, nossa esperança se fundamenta na promessa de Cristo de que Ele voltará e depois de 1000 anos estabelecerá seu reino eterno na terra renovada. Então aquelas promessas de Isaías 66, eis que eu crio novos céus e nova terra, o leão e o cordeiro pastarão juntos, pó será comida da serpente, não se fará mal nem dano algum no meu santo monte, o leão comerá palha como boi, enfim, todas aquelas, eles construirão vinhas e nelas habitarão, quem morreu aos 100 anos morrerá jovem, enfim, todas aquelas promessas que a gente vê de nova terra, na verdade era para ter sido cumpridas com aquele povo de Israel, voltando do exílio. Mas, como eles não atenderam as condições de Deus, então essa promessa agora se expande, essa promessa agora é direcionada para todo mundo que aceita Jesus ao redor do mundo, e essa promessa vai se cumprir no futuro. Amém. Com a nova terra, com a Canaã celestial,
com essa Canaã renovada que Deus vai trazer para nós. Então nós herdamos as promessas deles. Nós herdamos as promessas que Deus fez para eles. E por que nós herdamos as promessas que Deus fez para eles? Porque essas promessas se concretizam em Jesus. Todas as promessas de Deus são cumpridas em Jesus. Deus disse para Davi: olha, eu vou deixar sempre alguém da sua dinastia no poder. Vai ter sempre uma lâmpada sua em Jerusalém. Mas a gente sabe que os filhos de Davi, nem todos seguiram a Deus, né? Os descendentes de Davi, nem todos foram pelo caminho da obediência. E acabaram os reis de Israel. Então como é que é isso? Jesus é que cumpriu essa promessa de Deus. Jesus é o rei definitivo da linhagem de Davi. E é através dele que Deus cumpre todas as suas promessas. Jesus é o amém. Jesus é o sim. Jesus é o verbo. Jesus é quem nos dá força para obedecer. Amém. Jesus é quem nos dá força para cumprir a palavra de Deus. Certo? Então, por isso que em João, nossa fé está fundamentada em João 14, de 1 a 3, a promessa que ele fez. Se ele fez a promessa, ele é justo e fiel para cumprir. Em Tito 2,13, nós aguardamos a bendita esperança da consumação da nossa fé. E em Apocalipse 22, o último verso, nós sedimentamos a nossa fé, como diz lá em Apocalipse 2,20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente, venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Senhor Deus, nos ajuda, Senhor, a confiar na Tua palavra. Amém. Nos ajuda a confiar nas Tuas promessas. Porque mesmo nós sermos falhos, mesmo não sendo desobedientes, o Senhor se mantém fiel e o Senhor cumpre a Sua palavra. Mas cumpre a Tua palavra, Senhor, em nossa vida. Nos ajuda a cumprir as Tuas condições, nos ajuda a obedecer os Teus mandamentos, para que nós possamos sentir as bênçãos do céu nessa vida aqui. Através de Jesus, Senhor, transforma a nossa vida. Traz paz para o nosso lar, traz conforto para a nossa alma. E nos ajuda, Senhor, a esperar pelo cumprimento total das Tuas promessas que vai ser no dia da Tua volta. Que cada um aqui esteja vivo e cada um aqui esteja presente naquele dia do lado dos que vão subir. Agora abençoa o estudo do livro, dá-nos um bom restante de dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém.